Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. No vídeo de hoje, vamos contar a história da casa mais assombrada da Inglaterra. Muitos fatos trágicos e paranormais já aconteceram e ainda acontecem nesse local. Espero que gostem. A casa mais assombrada da Inglaterra. Foi assim que o pesquisador psíquico Harry Price descreveu a residência que fora construída em 1826 para abrigar o reitor da paróquia de Burley, Inglaterra, e seus familiares. Após ser atingida pelo fogo em 1939, a reitoria Burley ganhou traços ainda mais assustadores. Entretanto, a fama de espaço sobrenatural da mansão de estilo gótico clássico vinha desde que a primeira pilha de tijolos foi levantada no local. Essa fama da residência aumentou ainda mais depois que o jornal Daily Mirror publicou em 1929 o relato de Price, que visitou a casa e escreveu 2 livros que sustentavam alegações de atividades paranormais por lá. O material levantado por Harry se tornou tão popular que um estudo formal foi realizado pela SPR, Society Psychical Research. Porém, a análise desta foi bem diferente, alegando que a maioria dos avistamentos relatados pelo pesquisador psíquico eram falsos, o que gerou uma certa dúvida sobre seu trabalho. Apesar de suas afirmações serem desacreditadas por muitos historiadores, nem mesmo uma crítica negativa e nem o relatório da SPR abafaram o interesse público pela história da reitoria Burley. Mas o que de tão sobrenatural aconteceu por lá? O fato é que o local onde a reitoria foi construída já não tinha uma boa reputação. Morando em residências diferentes, mas próximas ao local onde foi construída a reitoria Burley, moravam um monge beneditino e uma freira. Diz a lenda que eles se apaixonaram e fugiram à noite para ver um ao outro. Quando eles decidiram fugir juntos, eles foram pegos. O monge foi enforcado e a freira foi presa e emparedada viva no porão do convento, sofrendo posteriormente uma morte brutal. Os primeiros relatos de atividades paranormais na reitoria Burley são datados por volta de 1863, quando alguns moradores locais afirmaram ter ouvido o som de passos dentro da casa. Já em julho de 1900, as 4 filhas do reitor Henry Dawson Ellisboe acreditam ter visto o fantasma de uma freira a cerca de 40 metros do local. Porém, quando elas tentaram contato, a figura desapareceu ao crepúsculo. O organista local, Ernest Ambrose, disse mais tarde que a família estava muito convencida de que havia visto uma aparição em várias ocasiões. Além do mais, diversas pessoas alegaram ter testemunhado uma variedade de incidentes intrigantes, como a figura de um coche fantasma conduzido por 2 cavaleiros sem cabeça, que permaneceu no local durante as próximas 4 décadas. Em 9 de junho de 1927, Harry Bull morreu e a reitoria tornou-se novamente vaga. No ano seguinte, no 2º dia de outubro, o reverendo Guy Eric Smith e sua esposa se mudaram para casa. Logo depois da mudança, a esposa de Smith, enquanto limpava um armário, encontrou um pacote de papel pardo contendo o crânio de uma jovem. O episódio
é relatado no livro The End of the Burley Factory. Pouco depois, a família relatou uma variedade de incidentes, incluindo sons de sinos tocando, luzes aparecendo nas janelas e o barulho inexplicável de passos. Além disso, a esposa de Smith acreditava ter visto uma carruagem puxada a cavalos à noite. Assim, os Smiths contataram o Daily Mirror, pedindo para que entrasse em contato com a SPR. Em 10 de junho de 1929, o jornal enviou um repórter que prontamente escreveu o primeiro de uma série de artigos detalhando os mistérios de Burley. O periódico também providenciou para que Harry Price fizesse sua primeira visita à casa. Ele chegou lá em 12 de junho e, imediatamente, novos fenômenos sobrenaturais começaram a surgir, como pedras sendo arremessadas no local, assim como vasos e outros objetos. Além do mais, mensagens espirituais foram encontradas na moldura de um espelho. Entretanto, assim que Price saiu, esses eventos cessaram. A esposa de Smith, mais tarde, sustentou que ela já suspeitava que Price havia armado esses fenômenos. Os Smiths deixaram Burley em 14 de julho de 1929 e a paróquia teve alguma dificuldade em encontrar um novo inquilino. No ano seguinte, o reverendo Lionel Algernon Foster e sua esposa Marianne se mudaram para a reitoria com sua filha adotiva Adelaide. Foster escreveu um relato de vários incidentes estranhos que ocorreram desde o momento em que eles se mudaram, como o aparecimento de escritos em paredes e o fato de sua filha ter ficado trancada em um quarto sem chaves. Marianne também disse que foi tomada por um poltergeist que constantemente lhe arremessava da cama. Com isso, a família tentou, por 2 vezes, realizar uma cerimônia de exorcismo no local, mas os esforços foram infrutíferos. Devido à publicidade no Daily Mirror, esses incidentes atraíram a atenção de vários pesquisadores psíquicos, que após investigação foram unânimes em suspeitar que os eventos foram causados, conscientemente ou inconscientemente, por Marianne Foster. Mais tarde, ela admitiu que estivesse tendo um relacionamento sexual com um inquilino, Frank Pierce, e que usava explicações paranormais para encobrir seus contatos. Os Foisters deixaram Burley em outubro de 1935. Em 27 de fevereiro de 1939, o novo proprietário da reitoria, o capitão W.H. Gregson, estava desempacotando caixas e acidentalmente derrubou uma lâmpada de óleo no corredor. O fogo logo se espalhou rapidamente e a casa foi severamente danificada. Depois de investigar a causa do incêndio, a companhia de seguros concluiu que o incêndio havia sido iniciado deliberadamente. Já em ruínas, em agosto de 1943, Harry Price realizou uma breve escavação nos porões da casa e descobriu 2 ossos que se pensava ser de uma jovem mulher. Os restos receberam um enterro cristão no cemitério de Leiston, depois que a paróquia de Burley recusou-se a permitir que a cerimônia acontecesse lá, devido à opinião pública dizer que os ossos pertenciam a um porco. A casa foi demolida no ano seguinte. Porém, os relatos de avistamentos paranormais não pararam. Um filme britânico resgata a visita de Harry Price em um relato ficcional dos fatos. O filme chama-se The Ghosts of Burley Factory. Vale a pena conferir.
Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa na Inglaterra. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!